Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos assiste, que se faz presente aqui nessa Câmara Municipal, que nos ouve, que nos assiste pelos canais de comunicação, uma boa tarde a todos. Eu não poderia deixar de agradecer aqui à Secretaria de Obras e também ao DAI sobre as obras realizadas após uma denúncia nossa aqui nessa tribuna e também nas redes sociais em relação ao Jardim Manchester. Eu recebi inúmeras mensagens de moradores lá do bairro agradecendo pela reposição de terra, pela recomposição da rua, que é fundamental para aquelas pessoas que lá, para quem não sabe, não tem 1 metro de asfalto. Lá é terra, pura terra. E a empresa que está executando um serviço para o DAI, de esgoto, a Sul Vale, não adianta vir aí com... não é minha responsabilidade, passar a mão na cabeça. É de vocês, sim. Por isso, o Ministério Público, ao que consta, já instaurou um procedimento investigatório para que vocês sejam responsabilizados pelos danos causados na rua. Porque a partir do momento que vocês iniciaram o trabalho da rede de esgoto, coincidentemente, o bairro que nunca teve erosão começou a ter erosão. Então, vocês têm que ser responsabilizados, sim. Quero agradecer também à Indurb, porque foi restabelecido o ônibus no bairro. As pessoas não conseguiam pegar o ônibus lá no bairro, tinham que ir para o Jardim Tangará ou então ali próximo no Santa Terezinha. E isso era uma caminhada considerável. Hoje eu recebi a informação que o ônibus está transitando pela rua Flávio Aredes Lopes, que é a principal, e vai até a Conde Matarazzo, na quadra 12. Ou seja, já aliviou o problema para os moradores do bairro. Então eu tenho que agradecer o Executivo Municipal nesse sentido. Quero também aqui agradecer o convite do pastor Herbert Soler, da Igreja Batista de Bauru, pelos 102 anos, que foi comemorado agora nesse final de semana. Eu estive lá no sábado com minha esposa. Quero agradecer a recepção e todas as palavras dirigidas, não só a mim, mas também a todos os representantes dessa Casa de Leis. Eu quero deixar aqui um ponto de interrogação. Hoje eu vi uma matéria do jornalista aí do Nelson Taberá a respeito da nomeação do senhor Ricardo Pereira. O Ricardo Pereira, acho que ele é o que mais usa tribuna depois dos vereadores aqui. É uma coisa incrível. Não sei que tanto conteúdo o Ricardo Pereira tem para vir aqui nessa tribuna. Mas aí eu já descobri. Agora ele conseguiu o cargo que queria. Conseguiu lá fazer parte do Conselho de Administração, né? Eu só espero, viu, Ricardo Pereira, que você não seja cabo eleitoral de uma pessoa que eu estou imaginando que seja, que vai sair candidato a deputado federal, tá bom? Se você fizer uma campanha nas suas redes sociais, saiba que eu vou representar contra você e contra quem o nomeou. Isso aí. Outro assunto. A vereadora Chiara, na semana passada, fez uma alusão aqui sobre o prejuízo de alguns comerciantes em razão de uma inversão de mão, de ruas e tudo mais. Quando o poder público ele faz uma mudança radical no trânsito de uma determinada rua ou avenida, ele não pode olhar apenas sobre o viés do trânsito, ele tem que olhar também sobre o viés econômico. Quando eu mudei a Bauru, a Rua Batista de Carvalho não era calçadão. Ela era uma rua que tinha automóveis que estacionavam normal. Com a transformação da Rua Batista de Carvalho, da quadra 1 à quadra 7, em calçadão, houve prejuízo ao comércio? Não. Houve um ganho na melhoria do trânsito? Sim. Então, ali nós tivemos um impacto positivo, tanto para o comércio, para o trânsito e também para a mobilidade na região central, dando uma atenção especial ao pedestre. Agora, eu queria que todos os senhores e senhoras fizessem uma reflexão. Avenida Rodrigues Alves, da quadra 1 à quadra 12. Alguém se lembra como era essa avenida quando tinha trânsito normal de veículos, não era um corredor de ônibus? Era uma avenida pujante,
com comércio pujante. Hoje, por favor, TV Câmara, olha só como é que está a Avenida Rodrigues Alves. Abandonada, não tem ninguém anda na Rodrigues Alves, a não ser as pessoas que utilizam o transporte coletivo. Olha os danos que estão no asfalto em razão do transporte coletivo, que é o nosso corredor de ônibus, é ali. Comércios praticamente, muitos deles fechados. Nós temos ali um verdadeiro canal, nós temos ali um verdadeiro terminal de ônibus a céu aberto. Calçadas esburacadas, comércio fechado, abandonado. Olha aí outro exemplo de calçada. Então, outro prédio também abandonado. Aí tem relacionado ao pessoal que gosta do tombamento, né? Tomba, mas não pode destombar, né? E quando tomba, não pode reformar, tem que restaurar. Então tá aí, esse é o retrato da nossa Avenida Rodrigues Alves, em razão de uma mudança de trânsito. Teve um impacto econômico absurdo sobre essa região. Os imóveis foram desvalorizados, o comércio praticamente mudou a sua característica, mudou a sua cara. Aí nós vamos por uma avenida que nem a Duque de Caxias, que também é movimentada e que precisava fazer alguma alteração, mas lá encontraram uma alternativa, porque fizeram as baias para os veículos poderem estacionar. Então ela não teve tanta mudança, mas a Avenida Rodrigues Alves, sim, teve uma mudança absurda, impactante. Aí nós vamos na Avenida Castelo Branco. É preciso fazer alguma coisa na Avenida Castelo Branco? É preciso, mas é preciso também analisar e avaliar os impactos econômicos. Se eu, por exemplo, proibir o estacionamento de um lado e do outro, ou dos dois lados, então, em algumas quadras é permitido ainda o estacionamento. Então, você pode, de uma certa forma, em algumas quadras, sim. Agora, outras quadras, você tem que avaliar o impacto econômico, porque o morador, o comerciante está lá há muitos anos. Então, qual é a alternativa para isso? É preciso encontrar alternativa para o trânsito e para a economia. E aí nós vamos por outras ruas. Quer ver uma outra avenida que precisa e carece de uma intervenção urgente? A Avenida Nossa Senhora de Fátima. Verdade. A Nossa Senhora de Fátima. Agora, tem que ter peito para pegar e fazer isso, mas tem que conversar com os proprietários. Não pode tomar uma medida radical e simplesmente ir lá e colocar a placa aí, ó, cair fora, e deixa a situação acontecer. Não é assim. É preciso tomar medidas, adotar medidas na Nossa Senhora de Fátima, para que o trânsito possa fluir, mas que o comércio não tenha nenhum impacto negativo. Porque senão nós vamos ter um problema sério ali na Avenida Nossa Senhora de Fátima. Eu estou fazendo esse alerta, por quê? Porque há inúmeros pedidos de pessoas para que eu faça uma intervenção, e eu já fiz isso pessoalmente à prefeita, para que ela designe uma equipe para avaliar os impactos da Avenida Nossa Senhora de Fátima. Do horário das 7 às 9 da manhã e das 17 às 19, o trânsito ali é um absurdo. Então, se você, por exemplo, proibir o estacionamento nesse período, talvez não cause tanto impacto ao comércio, mas você vai dar fluidez ao trânsito. No trânsito, você precisa avaliar um negócio chamado VDM, que é o volume diário médio. O que é volume diário médio? É a quantidade de veículos que passa naquela avenida ou naquela rua num determinado período. Você tem um limite máximo e um limite permitido, suportável. Quando você ultrapassa isso aí, você precisa fazer intervenções para que o trânsito possa fluir normalmente. Na Avenida Nossa Senhora de Fátima, também não se admite mais você fazer conversões à esquerda ou à direita. Quando você está no centro da via, em direção ao bairro, por exemplo, e quer fazer uma conversão à esquerda. É preciso também repensar nisso, mas isso é necessário o quê? Sinalização semafórica. Enfim, é preciso que a administração se mexa, é preciso que a administração enxergue aquilo que é bom para o comerciante, bom para os usuários da via, bom para todo mundo, e não olhar apenas com um viés, um olhar cego ou um olhar caolho. É isso que eu peço. E eu vou pedir aos vereadores, no intervalo regimental, para que nós possamos abordar um assunto sobre a ação do Ministério Público Federal que moveu contra a CPFL simplesmente há mais de 20 anos.
E só agora nós tivemos uma condenação. E dessa condenação resultou num acordo entre Justiça e Ministério Público e CPFL para que nós tenhamos aqui em Bauru uma ação impactante de substituição de lâmpadas de mercúrio para lâmpadas de LED, principalmente nos corredores comerciais, que é onde nós temos o maior consumo de energia elétrica. Só para finalizar, senhor presidente, essa ação é de R$12.400.000, que é o que a CPFL vai investir no município. Vão ser substituídas 13.790 lâmpadas, de um total de 46.000 lâmpadas que nós temos hoje distribuídas em postos da nossa cidade. Ou seja, praticamente um terço de toda a nossa rede de energia, toda a nossa iluminação pública será substituída com essa ação vitoriosa do Ministério Público Federal em relação à CPFL. Qual é o papel da Câmara nesse cenário? Nós vamos ter que fazer uma pequena alteração na lei de contribuição de iluminação pública. É simples, objetiva, não vai impactar ninguém, ao contrário, mas é necessária. Por outro lado, se não fizermos em tempo célere e rápido, vamos perder o recurso para outras cidades. Botucatu está de olho em 12.400.000. Não podemos ser hipócritas e perder essa oportunidade de investimento no nosso município. Muito obrigado, senhor presidente.